Oiê, tudo bem? A Meg está aqui hoje para mais uma oficina de chocolate. Só que hoje a nossa oficina é diferente. Em tempos de distanciamento social, onde a gente tem que se cuidar e cuidar de quem a gente ama, a gente precisa estar de máscara, higienizando as mãos, o que para nós não é nenhuma novidade, porque toda oficina a gente começa lavando as mãos, prendendo o cabelo, colocando o avental. Mas como eu tô aqui na minha casa e vocês aí, então eu vou tirar a minha máscara para a gente poder conversar melhor. A sugestão de hoje para a nossa oficina é uma receita que a gente chama de os campeões de venda. Por que campeões de venda? Porque agrada todo mundo de janeiro a janeiro. A sugestão é que hoje a gente vai fazer um bolo vulcão de pão de mel. É uma receita que você pode fazer de várias maneiras diferentes. Nós vamos trabalhando e vocês vão percebendo. Depois lá no post, né, que do projeto, vocês podem tirar dúvida, pode me perguntar e a gente vai conversando pelas redes sociais, beleza? Porque agora tem que ficar em casa. Vai chegar a hora da gente se abraçar, da gente se beijar e da gente comer chocolate, que é o que vocês gostam de fazer, beleza? Então vamos lá. A receita de pão de mel de hoje é uma receita muito fácil. Como a gente sempre conversa nas oficinas, qual que é o primeiro passo para uma receita de sucesso? A gente separar os ingredientes, ou como a gente já conversou, fazer o mise en place, que é separar tudo. Então, vamos seguir o passo a passo da receita de vocês. Então, na receita de vocês, tá pedindo ovo, vamos separar tudo. Tá pedindo para mim aqui, vamos seguindo na receita, ovo, açúcar, leite, mel e manteiga. Esse é o primeiro passo. É uma receita muito simples. O único segredo dela é a maneira de executar. Então, presta atenção que não vai ter erro, vai ser sucesso. Então a receita de vocês está pedindo um ovo. O ovo, para a receita não ficar com aquele cheirinho forte, característico, a gente tira a película do ovo. Ó, ele tem, é só você beliscar, ela sai inteirinha aqui. Então descarto essa película e aí vou colocar aqui o ovo, conforme tá o passo a passo da receita. A receita vai estar no post, tá? Aí aqui nós temos o leite, o açúcar, que já foi porcionado. Depois a gente coloca manteiga, temperatura ambiente. E depois o mel. Esse mel é o mel de abelha, tá? O mel natural. Então aqui nesse bowl eu coloquei os ingredientes, né? A primeira parte da nossa receita, que foi o ovo, o leite, o açúcar, a manteiga na temperatura ambiente e o mel. E eu vou misturar com um fouet. A segunda parte dos ingredientes que eu preciso são farinha de trigo, que já está aqui, porcionada. Depois da farinha de trigo, eu preciso de bicarbonato e fermento em pó. Fermento de fazer bolo, tá? E bicarbonato. Aqui tá os dois juntos. Depois que eu coloquei bicarbonato, eu vou colocar o cacau 50%, tá? Então, cacau, canela, que são as especiarias, cravo em pó, gengibre em pó. Meg, eu não gosto de cravo, não coloca. Eu não gosto de canela, gosto de cardamomo, noz moscada. Aí cada um vai achar o seu paladar. Cravo, canela e gengibre é uma coisa que agrada a todo mundo e é mais fácil de encontrar.
Coloquei tudo aqui, agora é o segredo. Se você fizer do jeitinho que eu tô falando, esse é o segredo para a massa ficar fofinha. Esse pão de mel, ele chama pão de mel fofinho, porque realmente é a textura que vocês vão obter com a massa. O segredo é o seguinte, nós vamos pegar esses secos que tá aqui e vamos incorporar aos líquidos que a gente já colocou. Só que eu não vou pegar esses secos e despejar de uma vez na minha massa, porque senão a massa não vai ficar aquela massa fofinha que a gente precisa. Nós vamos dividir mentalmente em 3 partes esses secos e vamos incorporar. Então, vamos aqui para a primeira parte. Pego a primeira porção e polvilho sobre o meu líquido que tem aqui. Depois que eu polvilhei essa primeira parte, eu vou incorporar como se eu não tivesse mais nenhum seco aqui, tá? Então, mistura. Como se tivesse acabado a minha farinha, o cacau e as especiarias. Aí eu venho com a segunda parte e vou novamente peneirar aqui em cima. Novamente eu vou, olha aqui, vou incorporar como se tivesse acabado todos os meus ingredientes secos. Por que que a gente faz isso? Para a massa ficar bem fofinha, bem airada, bem leve. Essa técnica vocês podem usar para bolo pão de ló, para bolo chiffon, tudo que vocês forem fazer que vai incorporar os secos, não incorpora de uma vez, para você deixar a massa pesada, vai aos pouquinhos. Incorporei como se eu não tivesse mais nenhum seco. Aí eu venho para a terceira parte. Ó, finalizei, coloquei todos os meus secos aqui. E vou mais uma vez incorporar com leveza, devagar, né? Para a massa ficar bem leve. O pão de mel tradicional, ele é assado aqui nessas forminhas individuais, que a gente precisa untar uma por uma. Eu tô usando um pincel culinário, mas você pode usar também um guardanapo de papel para untar a tua forminha. Depois que eu untei com a margarina, ou manteiga, ou óleo vegetal, a gente vai enfarinhar. O que é enfarinhar? Colocar um pouquinho de farinha aqui, para a massa não grudar na tua forminha. Então, é um trabalho bem delicado, não é muito difícil, só precisa ter um pouquinho de atenção. Então, aqui eu já tenho a forminha untada. Ou se você quiser, no mercado existe um produto para vocês conhecerem que chama desmoldante. Aqui já tem gordura vegetal e farinha de trigo, então é só você fazer isso aqui que tá pronto, tá? E aí nós vamos preencher as nossas forminhas. Da mesma maneira que eu fiz na pequenininha, eu fiz nessa daqui, uma forminha com o furo central. Então eu vou colocar aqui a minha massa do pão de mel, porque nós vamos fazer o bolo vulcão, com bastante ganache, bastante doce de leite. E aqui eu vou preencher a minha forminha. A forminha eu não posso colocar ela para mais da metade. Se eu colocar para cima da metade, ela vai fazer aquela barriguinha que pro pão de mel não fica legal. Então a forminha tem que estar na metade. Uma outra opção são essas formas descartáveis, que a gente chama de forminha para bolo inglês. Então, isso aqui é uma opção para quem quiser aumentar a renda, fazer para vender, né? Passar receita para mãe de vocês, para tia, para avó. Então, isso aqui é bacana também para a gente vender, ó. Então, vamos lá, colocar na nossa forminha. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou levar para lá. Então, coloco aqui num outro assadeira para facilitar na hora de assar e imagina o perfume que vai ficar dentro da minha cozinha.
20 minutos depois, vamos ver como é que tá. Ó, cheiroso. Muito importante depois que a gente tira um bolo do forno, qualquer bolo, pão de mel ou um pão mesmo, pão caseiro, nunca a gente deixar ele esfriando em cima da mesa, em cima da bancada. É sempre legal colocar em cima de uma gradinha, um lugar que o ar circule, embaixo aqui, no fundo, para não ficar com aquele aspecto de bolo cru ou embatumado, porque quando você coloca sobre a bancada ou sobre a mesa, ele soa aqui embaixo. Então é sempre legal colocar para ventilar, beleza? Vamos partir agora para o nosso recheio, para o nosso ganache. Nós vamos fazer uma ganache. Falando em ganache, nós vamos relembrar o que a gente já conversa sempre sobre os tipos de chocolate. Dentro do mundo da chocolataria, a gente não pode deixar de falar das coberturas. Então, a Harold trabalha com a cobertura confeiteiro, com a linha top, que parece chocolate, tem gosto de chocolate, mas não é chocolate, é uma cobertura fracionada. Depois da linha top, aí a gente tem a linha Milk, que é o chocolate de verdade. Então, cobertura associa a cobertor. Cobertor a gente usa para cobrir. Então, cobertura a gente usa por fora. Banho do pão de mel, fazer casquinha para ovo de Páscoa, para finalizar uma decoração. Agora, para fazer recheio, a gente usa chocolate de verdade, que é a linha Milk. A linha Milk a gente tem, lembrando, as barras e tem as gotas, que facilita a vida da gente, já vem picadinho, né? Nós vamos usar hoje para o nosso ganache de mel, o nosso Milk meio amargo. Aqui eu já tenho ele, né? E eu vou levar para o micro-ondas para a gente produzir a nossa ganache. Vou colocar aqui o nosso bolo do lado para vocês verem. Então aqui eu tenho chocolate e creme de leite. A proporção vai estar no post para vocês. Como que eu vou fazer? Existem pessoas que preferem aquecer o creme de leite e verter no chocolate. Eu gosto de colocar os dois juntos. Tem pessoas que preferem derreter o chocolate e depois aquecer o creme de leite. Eu acho que facilita colocando os dois juntos, porque o creme de leite, ele funciona aqui como um condutor de calor, ok? Vamos aqui colocar o creme de leite e vamos levar para o micro-ondas. Lembrando, vocês estão cansados já de ouvir a gente falar, mas vale a pena lembrar mais uma vez. Chocolate não suporta mais que 50 graus. O micro-ondas vai trabalhar entre 98 graus, 98, 100 graus. Então, se o chocolate só aguenta 50, eu tenho que fazer o quê? Isso mesmo, potência do micro-ondas. Todo micro-ondas tem um botão de potência. Vamos clicar aqui. O meu micro-ondas, a potência dele está na potência 100. Como a gente sabe, o chocolate não suporta mais que 50 graus. Então, eu tenho que dividir essa potência no meio. Então, eu vou clicando até chegar no 50. 50 eu vou colocar 30 segundos. Relembrando, 30 segundos. Vou esperar ele trabalhar. Vou abrir o micro-ondas e vou movimentar o meu chocolate. Independente se eu acho que ele derreteu ou não. Deu 30 segundos, eu abro o micro-ondas e vou movimentar o meu chocolate junto com o creme de leite. Tiro o excesso, né, para não fazer bagunça, e volto para o micro-ondas. Lembrando, cada vez que eu abro o meu micro-ondas, ele volta para a potência máxima. Então, a gente tem que novamente ajustar. 50, 30. E eu vou fazer isso até o derretimento completo do chocolate junto com o creme de leite. Totalmente derretido agora. Cada vez abro o micro-ondas, vou movimentando como a gente fez no primeiro e todas as vezes repetindo o mesmo processo. Então aqui tem o chocolate e tem o creme de leite. Isso aqui é uma ganache básica. Como nós estamos fazendo um pão de mel vulcão, um bolo pão de mel vulcão, nós vamos saborizar essa ganache para ela ficar uma ganache de mel. Então aqui eu vou colocar mel, não se preocupe com a proporção, depois vocês vão ter
lá no post, na página do Bom Menino. Coloquei mel, vou colocar as especiarias que a gente colocou na massa. Então aqui eu tenho cravo em pó, canela em pó e o gengibre em pó. Tudo que eu quero sabor, eu sempre trago no final da minha ganache, tá? Então, movimento aqui, vai subindo aquele perfume maravilhoso e vou movimentar. Só para ficar com cheirinho, com o sabor. Aqui eu poderia colocar café solúvel, cappuccino, raspas de laranja, aí fica a critério de vocês. Solta a criatividade, ó. Quando a gente vai fazer uma ganache ou uma trufa, é legal sempre a gente fazer e deixar na geladeira, no mínimo por 3 horas. Porque aqui não é a consistência final, né? Quando a gente derrete o chocolate, a gente desestabiliza ele. Então a gente precisa dar um tempo para ele estabilizar e ficar na consistência final. Então daqui vai para a geladeira por 3 horas. Como é um pão de mel, o pão de mel tradicional, ele é recheado com doce de leite. Não quer dizer que precisa ser só doce de leite. A gente pode fazer um recheio com maracujá, com laranja, com nozes, com limão, com beijinho, que inclusive a Harold tem o beijinho pronto. Tem na linha da Harold, tem brigadeiro pronto, as ganaches prontas. Essa daqui é uma ganache de avelã, né, que a galera curte bastante. Então, esse daqui é o chocolate 50% cacau que nós usamos na mesma massa. Pode ser também o 33% ou 100% cacau, vai depender de vocês. Esse aqui é o nosso amigo que vocês já conhecem, né? Então, aqui tem a linha completa de chocolate, né? O nosso cacau de origem, as coberturas, chocolate nobre, granulê, que é o granulado com chocolate nobre, e toda a linha que vocês já degustam durante as nossas oficinas, né? Vocês devem estar com saudade. Mais de mim ou mais do chocolate? Nem sei. Vamos ver então. Aqui nós temos então, como é um pão de mel, nós vamos rechear ele com doce de leite, que é o tradicional. Para não ficar muito doce e dar aquela consistência de vulcão, nós vamos misturar o nosso doce de leite com creme de leite, porque aí o creme de leite quebra um pouco o doce, tá? Então, vamos colocar aqui o nosso creme de leite, lembrando que as quantidades vocês vão ter todas depois, e vamos misturar. Depois que o bolo já tá frio, depois de algumas horas, aqui nós temos ele resultado. Lembra que a gente fez nas forminhas, ó, uma sugestão também, na forminha tradicional, tá? Aquela opção dos caseirinhos que a gente falou também, ó. Para você que assistiu a aula toda, chegou até aqui junto comigo, vou deixar uma dica. O primeiro que postar e marcar o projeto, e marcar a Meg, e marcar a Harold, primeira postagem vai ganhar essa forma de silicone da BWB. Eu vou deixar com a Aline lá no projeto, e no primeiro dia no retorno das aulas, pode chegar lá e falar para a Aline: Aline, eu sou o primeiro, ganhei a forminha da BWB, beleza? Essa foi a nossa primeira aula, oficina à distância. Não tem aquele mesmo afeto da gente estar junto, mas é por pouco tempo. Logo nós vamos estar juntos novamente. Toda semana vai ter uma aula. Hoje nós começamos com o bolo vulcão. Na próxima semana nós vamos fazer o bolo tsunami. Sabe o que é? Se já sabe, não vai perder. Se não sabe, também fica ligado para você aprender o que é o bolo tsunami. Então, primeira oficina, bolo vulcão. Segunda, nós vamos fazer o bolo tsunami. Terceira oficina, você vai escolher. Vão marcar no post, o pessoal vai providenciar como vai ser feito. Vocês vão votar qual é a próxima oficina que vocês querem que a gente faça juntinhos aqui. Eu da minha casa e vocês na segurança na casa de vocês. Então, lembra que a gente falou? Bolo vulcão, pão de mel recheado com doce de leite e a ganache de mel. Então, aqui nós misturamos, tiramos o excesso de doce do doce de leite com o creme de leite
Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o meu doce de leite para ficar como o recheio do meu bolo vulcão, ok? Quantidades vai ter no post para vocês depois. E aqui nós temos a nossa ganache de mel e especiarias que a gente fez. Então, faltou mais ou menos um dedo para chegar na borda aqui da cavidade da minha forma. E aí... Nós vamos, se quiser chegar mais pertinho, a minha parceira, Jennifer, que tá nos bastidores. Vamos ver. Mais um pouquinho? Chocolate pouco é bobagem, é pra caramba, porque seus amigos estão falando a mesma coisa, Jennifer. Tchan, 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 tchan. Gostaram da oficina? Foi muito bom estar com vocês. Até a semana que vem com bolo de tsunami. Vamos lá, se inscreve no canal quem ainda não está seguindo. Projeto Crescer Arapongas. Todo mundo que fizer, vai fazendo nossas fotos, vai postando, vai marcando o projeto, marcando a Meg, marcando a Harold. Fiquem com Deus. Beijo!